Fala, meu povo! Seja bem-vindo aí ao nosso Café das 10, o nosso encontro rápido, direto, objetivo e prático, visando aí cada vez mais melhorarmos enquanto equipe, enquanto professores e com isso aí termos um resultado melhor. Isso em sala de aula, na vida pessoal, na nossa carreira, porque ensinar é uma carreira, né? É uma vocação. Hoje vamos continuar falando aí das técnicas didáticas de incentivo, ou técnicas de ensino, né, como queiram chamar, e entrar um pouco no processo ensino-aprendizagem, né? A gente viu no café passado algumas coisas, aqui tem mais quatro para a gente falar rapidamente, que é a auto e heterocompetição, né? A gente precisa definir ali, né, e diferenciar a competição em sala de aula, a competição individual, né? Estimular a competição em sala de aula não é muito salutar. O ideal é sempre fazer com que o aluno entenda que a maior competição é com ele mesmo. Ele precisa, a cada disciplina, melhorar. E o papel do professor é fundamental nisso quando mostra para o aluno a sua evolução, né? Quando consegue passar para o aluno, olha, quando você iniciou, você estava desse jeito, olha agora o seu progresso, olha agora o seu avanço. Isso vai despertando nele a vontade de cada vez mais querer avançar. Não estamos com isso querendo abolir algum tipo de dinâmica ou didática que o professor utilize para fazer uma competição na sala ali, né, uma dinâmica de grupo, algo que quebre o gelo, alguma coisa ali que possa diversificar o ambiente. A ideia não é essa. O nosso foco é tirar a competição entre eles em sala de aula, senão a sala de aula vai virar um ringue, vai virar uma faixa de gás ali, vai virar um clima de terror. A competição tem que ser entre o próprio aluno, ele tem que competir com ele. Interesse pelos resultados da aprendizagem. Fazer com que o aluno entenda o quanto aquilo é importante para ele. Por isso, sempre que você iniciar uma disciplina, é importante que você dedique mais tempo a falar de como aquela disciplina pode, né, trazer benefícios não só para a carreira que ele está escolhendo, que é a formação dele, mas principalmente para a vida pessoal dele. Você começou uma disciplina, sei lá, de planejamento de produção, você começou uma disciplina de informática. Como isso também pode servir para a vida pessoal daquele aluno, né? Como ele pode usar aquilo no seu dia a dia em casa, com a sua família, porque a aprendizagem ela não é focal apenas em algo, ela é tridimensional. Você aprende e aprende para a vida. E mostrar isso é fundamental. Desejo de corresponder à dedicação e ao interesse do professor. Essa é uma coisa que, quando o professor consegue esse nível, ele tem o máximo de respeito pela turma. Existem relações de professores e alunos, de turmas e professores, né, quando eu falo no geral, que há uma integração tão grande que a turma tem medo e vergonha de decepcionar aquele professor. Isso é fantástico quando chega nesse nível, porque mostra a liderança do professor, mostra a capacidade de gerir pessoas. Então isso é importante porque quando o aluno ele percebe que o professor se preocupa, que o professor se importa com ele, e não vamos falar ipsiliter todos, mas grande parte tem o desejo de corresponder àquela dedicação. E a gente vê isso muitas vezes na última aula, né? Com algum tipo de agrado, de presente, ou surpresa, ou alguma coisa que eles façam como uma forma de agradecer a dedicação, o empenho, a forma como você ali tratou com eles naquela disciplina. Incentivos negativos. Aqui a gente tem dois lados da moeda. Muitas vezes o professor precisa, né? Abre e fecha aspas, usar a punição. Vou tirar ponto de vocês. Desse jeito não vai dar. Ele precisa puxar a rédea. O que não se pode se fazer é o seguinte: é usar desse artifício como forma de você domar a turma. Se você tem que domar a turma sempre pelo lado negativo e da ameaça, sua liderança está com algum problema. Como eu já falei lá no nosso primeiro café, a liderança ela não é imposta, ela é conquistada. Então, se sempre você tem que usar de incentivos negativos, vou tirar ponto, vai acontecer isso, vai acontecer... Para poder domar essa turma, trazer a atenção da turma para você, é importante a gente começar a rever esse conceito e trocar de rota. Porque o incentivo negativo, ele não pode ser de praxe a utilização. Ele tem que ser ali uma hora ou outra em que o professor precise puxar a rédea da turma. Tá? Mais uma vez a gente fala sobre vocação e agora no processo ensino-aprendizagem. Existe uma máxima muito importante.
Não dá para você ensinar quem não quer aprender. E não dá para alguém aprender se não querer aprender. É básico, é elementar, é redundante. Eu só posso ensinar para aquele que quer aprender, e aquele que quer aprender só vai aprender se querer realmente. Isso também vale para nós enquanto professores. Para isso, para se tratar de ensino, ensinar tem que ser vocação. Não adianta outra coisa. Por isso a gente precisa definir o que seria aprender. O que é aprender? A gente tem que entender o seguinte. Primeiro, aprender é um processo. Você tem pessoas que têm uma facilidade de pegar as coisas no ar, de aprender mais rápido. Tá, a gente não está aqui discutindo essa questão de desvio padrão. Mas, no geral, a aprendizagem é um processo lento, é um processo gradual, ou seja, etapas precisam ser seguidas, complexo, no qual você vai internalizar ideias, você vai assimilar, e a participação, a atividade do aluno é fator decisivo. O que a gente precisa tomar muito cuidado enquanto professores? É com a aula 100% expositiva. E muitas vezes nós nos empolgamos. E não é errado isso, não é uma crítica a isso. Mas é uma forma da gente trazer um despertador para a nossa memória do seguinte: nós iniciamos uma aula e falamos, exemplificamos, contextualizamos, falamos, e você olha para o auditório, você olha para a sala está calada. Dificilmente ali um aluno ou outro faz alguma pergunta. Mas quando nós, enquanto condutores daquela turma, invertemos esse jogo, né, de uma aula expositiva para uma aula participativa, em qual sentido? Falamos, damos a explicação, mas devolvemos para o aluno. O que vocês acham nessa situação? Como poderíamos resolver nessa situação? Qual seria o papel nessa situação? Diante de tais hipóteses, quais seriam a melhor? Porque a aprendizagem, no ensino e nesse processo, a participação ativa e fundamental é do aluno, não é nossa. A nossa participação ela tem que ser a mínima necessária possível. É dar a partida e deixar que o aluno acelere o veículo. Ele precisa participar, ele precisa praticar. Vão ser todos que vão participar? Evidente que não. Nós sabemos aqueles que estão em sala de aula só de corpo presente. A gente sabe muito bem disso. E não atrapalhando a nossa aula, a gente também não vai virar aqui, né, um milagreiro, alguém que possa fazer com que uma pessoa que não quer, faça com que ele queira. A decisão é unilateral dele. Não está atrapalhando a aula, deixa ele lá no celular da vida dele, como ele quiser. Agora, se está atrapalhando, é outra questão. Mas esse processo de devolver para a sala de aula, de ter a atenção e verificar, isso vai muito também do termômetro do professor, da sensibilidade do professor. A gente às vezes vai embora, a gente só fala, e uma coisa que é muito comum, e a gente tem que ter cuidado também com essa preocupação, que é de despejar o máximo de conhecimento. Mas espera aí, a gente tem que passar o conhecimento? Um momentinho, vamos lá e voltamos aqui. A preocupação de despejar o máximo de conhecimento em um curto espaço de tempo pode dar um processo, né, reverso. Ao invés dos alunos captarem, você vai gerar uma confusão mental na cabeça deles pela quantidade de informação, pela pressão da informação em um curto espaço de tempo. Por isso que o professor precisa saber administrar bem o tempo e preparar muito bem as suas aulas. Você precisa despejar o conteúdo mínimo necessário no sentido de que eu vou iniciar, mas a aula a gente vai construir junto. Eu não posso achar que uma aula é 4 horas só eu falando. Nem minha garganta aguenta, nem os ouvidos de quem está ouvindo aguenta. Por isso é importante que nesse processo a atividade do aluno seja fator decisivo. Comece a pensar como você pode trazer esse aluno para participar mais. Como você pode falar menos, o necessário, o óbvio. Dá uma revisada no teu material, dá uma revisada nos teus slides. Troca ali aquele textão por tópicos ou troca aquele textão por perguntas que você deu o gancho, um responde, o outro responde, um discorda, o outro discorda. Daqui a pouco você tem um brainstorming naquela turma e você vai ver que a aula vai fluir muito melhor
e muito mais agradável, tanto para você que está ministrando, como para os alunos que estão aprendendo. Então, meu querido, esse foi o nosso Café das 10, nosso encontro rápido, direto, objetivo e prático. No próximo, vamos continuar falando sobre processo ensino-aprendizagem, as fases da aprendizagem. Eu te aguardo lá.